Boa noite. Dediquei esse momento para nós falarmos sobre ser o melhor. Oi, Alexandre. Tudo bem com você? Legal. Então, eu acho importante nós conversarmos sobre ser o melhor, porque eu tenho observado que muitas pessoas com quem eu tenho conversado, eu percebo que elas se constrangem, elas negam a ideia de serem o melhor. Ser melhor e ser o melhor. E isso é um paradigma que eu acredito que já está na hora de nós mudarmos isso. Por quê? Porque ser o melhor soa como arrogância. Então, se a pessoa não é uma pessoa arrogante e você fala, você tem que ser o melhor. Não, eu não preciso de tudo isso para viver. Não, eu estou bem do jeito que eu estou. E isso é muito complicado, porque ser o melhor e ser arrogante são duas coisas distintas. E isso que é importante nesse momento nós estarmos falando, nesse nosso encontro, nesse nosso momento. Porque nós estamos aqui para nos desenvolvermos. Desenvolvimento significa que você tem que ficar melhor do que você é. Então, você tem alguma coisa, mas essa alguma coisa não está se manifestando na sua totalidade. Então, ela precisa ser desenvolvida. Quando você fala em desenvolvimento, você também, de uma certa forma, indiretamente, você está falando ser o melhor. Então, eu compactuo que ser o melhor está relacionado a ser perfeito. E perfeição é uma coisa que também é muito complicado, porque o que é ser perfeito? O que é perfeição? Então, eu gosto muito de uma palavra japonesa que fala shibumi. Shibumi desu. Desu é, né? Então, é perfeito. Mas esse conceito de perfeição japonesa está ligado à essência da beleza. Uma espécie rara de perfeição. Então, quando um samurai ele saca a espada, ele é perfeito. Ele não é veloz. No Iaido, tem muitas pessoas que dizem Iaido é a arte de embanhar e desembanhar a espada rapidamente. Então, quando você fala em rapidez, você está falando em velocidade. E velocidade é um limite. Por mais que você acelere, sempre vai ser um limite. Então, Richard Bach, no Fernão Capelo Gaivota, ele discute a perfeição e a velocidade através do seu personagem, que é o Fernão Capelo Gaivota, que é uma gaivota que buscava velocidade, até ela entender que ela era que ser perfeita e não veloz. E ela entendeu também que velocidade era um limite e perfeição entra no não limite. Não é o ilimitado e nem o limitado, é o não limite. É alguma coisa entre os dois, perfeição. Então, o que é ser perfeito? Eu sou instrumentadora cirúrgica, então quando eu estou operando os instrumentos, eu tenho que ser veloz? Não, eu tenho que ser perfeita. Então, eu tenho que pegar um instrumento perfeito no intervalo de tempo ideal e entregar para o cirurgião. Então, isso é perfeição. Então, é a ação correta num intervalo de tempo adequado. E isso pode me transformar numa pessoa, aparentemente, para quem observa, veloz, porque eu sou imediatamente eficiente
na hora, no momento exato que eu preciso estar funcionando de forma perfeita e correta. Então, ser o melhor não tem nada a ver com arrogância. Hoje, o mercado, pelo que eu tenho observado nessas lives e nesses vídeos de empreendedorismo, eu tenho observado que fala-se muito sobre o mercado de trabalho hoje é para o melhor. Então, se você quer ser um empreendedor, você tem que ser o melhor. E tudo volta para o melhor. Então, eu fiz... Quem é que está se divertindo aí? Então, eu fiz um grupo e uma página só sobre ser o melhor. Porque ser o melhor significa você ser perfeito naquilo que você faz. E o mercado de trabalho, ou seja lá o que for que você for fazer, você tem que ser perfeito. Então, essa é a diferença, é o fator diferencial entre um vencedor e um perdedor. E aí eu digo para você assim, o ideal nesse momento para ser o melhor é você treinar arte marcial. Nossa, Deus, o que a arte marcial tem a ver com empreendedorismo? O que a arte marcial tem a ver com ser o melhor? O que a arte marcial tem que ver? Aí tem um outro paradigma, porque quando se fala arte marcial, as pessoas já pensam que são técnicas para bater no outro, ou para não deixar o outro bater em você. E isso também é muito complicado, porque a arte marcial não é nada disso. Arte marcial são técnicas corporais, aonde você tem que estar total naquela ação. Então, há uma integração de corpo, mente e espírito em um só. Então, quando você é um artista marcial e você domina a sua arte, então, naquele momento que você está lutando, entre aspas, você está uno com você mesmo, porque a sua mente, o seu coração e a sua ação estão focadas numa única intenção, num único objetivo e direcionado a um único alvo. Você não está fazendo uma coisa com o corpo, sentindo outra e pensando em outra coisa, que é o que acontece hoje. Então, as pessoas, elas estão fazendo uma coisa, tem um sentimento reprimido lá dentro, porque geralmente é um sentimento de frustração, de dor, de rejeição. E o pensamento é, nossa, eu deveria estar fazendo tal coisa, ou daqui a pouco eu vou fazer não sei o quê. Então, há um desmembramento da unidade humana, porque pensamentos, emoção e corpo não estão unidos no mesmo momento. Então, quando isso acontece, há um desgaste muito grande da realidade do corpo físico, porque há um consumo muito grande de energia. Então, eu volto para a arte marcial e digo assim, você vai fazer uma arte marcial, você vai aprender a ser um e estar unificado no que você está fazendo. Nossa, dá para falar tanta coisa sobre isso, mas eu vou pegar só essa parte do elefante, tá? Nossa, Deus, o que elefante tem a ver com isso? Não, é que é o seguinte, você tem um buraco de fechadura e do outro lado da fechadura tem um elefante. Então, se essa fechadura estiver focalizando, né, estiver dando visão para você no rabo do elefante, e você nunca viu um elefante, você vai falar, nossa, o elefante parece um espanador. Mas se a fechadura estiver te mostrando as patas do elefante, você vai falar, nossa, o elefante parece um tronco de árvore. E se estiver focalizando o tronco dele, vai falar, nossa, elefante é uma parede, não é não? E se for a tromba? Cara, ele é igualzinho uma cobra. Porque uma fechadura não deixa você ver o elefante inteiro. Você sempre vai ver partes do elefante. Então, nós estamos falando partes de uma realidade. E então, por isso que eu disse que eu ia me ater só a esse ângulo, essa perspectiva do que nós estamos falando agora em relação a ser o melhor e o que isso tem a ver com a arte marcial.
Então, a arte marcial é um meio de autodesenvolvimento. Então, tem que partir da premissa do quê? A natureza humana, ela tem um potencial muito grande, ou seja, o homem, ele não nasce... Quando eu falo homem, entende homem e mulher, tá? Macho e fêmea. Então, quando o homem nasce, ele leva pelo menos, acho que uns 6 meses para estar com o sistema digestivo pronto para receber alimentos de outras fontes. Então, por isso, nos primeiros meses pós-nascimento, ele é alimentado com leite materno. Então, isso é um mamífero, né? Um mamífero, ele se alimenta do leite materno, que é um alimento adequado para aquela fase da vida dele, aonde ele vai acabar de desenvolver o seu organismo fora do ventre materno. A partir do momento que o corpo humano se desenvolveu, nasceu os dentes e o sistema digestivo está pronto, então ele tem que começar, né, a extrair os seus nutrientes, né, ou seja, a matéria-prima para construir o corpo, manter o corpo e auxiliar o corpo no seu processo de desenvolvimento. Por quê? Porque o ser humano leva 21 anos para chegar na fase adulta. Então, na fase adulta, aos 21 anos, o homem está pronto. Mas até os 21 anos, ele está em desenvolvimento. Muito bem. Acontece que todos os animais da natureza, mamíferos ou não, quando eles chegam na fase adulta, eles têm a força natural deles manifesta. Ela se manifesta espontaneamente. Então, o que é isso? O tigre, quando chega na fase adulta, ele tem a força do tigre. A cobra, quando chega na fase adulta, ela tem a força da cobra. Então, eu estou falando da força natural, né, que se manifesta quando aquele ser, ele chega na fase adulta. O ser humano é o único que isso não acontece. Então, porque a natureza humana é muito sofisticada, é muito complexa, quando ele chega na fase adulta, a sua força não se manifesta. Para que ela se manifeste, então, esse ser humano, né, esse homem e mulher, tem que se dedicar a práticas que cumpram com o propósito de manifestar a força verdadeira da natureza humana. Então, o Wushu, que é como se chama a arte marcial chinesa, ele já tem dentro de si, quando você vai ver, né, os caracteres que escrevem Wushu e o que quer dizer Wushu, então quer dizer assim, uma arte que, né, se propõe, a ideia é essa, né, a desenvolver a força da natureza humana. Então, isso é Wushu. Então, toda técnica, toda atividade que cumpre com o propósito de desenvolver a natureza humana, no sentido de manifestar sua força na totalidade, então é o Wushu. Muito bem. Então, a natureza humana precisa de uma prática adequada para isso. Eu encontrei a prática que cumpriu com esse meu propósito. Então, por 2 motivos. Um, porque cumpriu com o propósito de desenvolver a minha força da minha natureza humana nessa minha realidade, nesse mundo. E ao mesmo tempo que essas técnicas marciais cumpriram com esse propósito, elas simultaneamente recuperaram o meu estado de debilidade física, debilidade orgânica, debilidade energética. Então, foram práticas que, quando eu as praticava, eu estava recuperando o meu corpo que tinha sido desgastado, que tinha sido desvitalizado e que estava comprometido por alimentação inadequada, respiração inadequada e atividade física inadequada, com um bombardeio enorme de
desalinhamento no sentido de que é desafinado, né? No sentido de pensamento e sentimento. E hoje eu falo para você assim, que aliás esse foi o motivo para eu estar aqui, ó, olho no olho falando com você. Não importa o que acontece com você. O que importa, o que faz diferença é o que você sente, o que você pensa com o que está acontecendo com você. E isso é que vai fazer diferença. Então, se o que está acontecendo com você te aborrece, te deprime, te angustia, te desespera, né? Ou seja, uma cadeia de sentimentos negativos, isso vai causar problemas para você. E não a situação em si, pela qual você está avaliando como um aspecto de uma realidade naquele seu momento que está te comprometendo, e isso está gerando uma cadeia de sentimentos que machucam você, que judiam de você, e que desgastam e que deixam você doente. Mas a situação não tem nada a ver com esse processo. Ah, mas a minha vida está boa. Ah, mas a minha vida está ruim. Então, não existe vida boa e não existe vida ruim. Existe vida. Quando você muda a sua forma de encarar a sua realidade, a sua vida muda. Porque você mudou. Então, eu fiquei 38 anos da minha vida, e agora vai fazer 39, lidando com esse processo. Porque não é uma questão da minha vida estar bem, é uma questão de eu estar bem. Não é uma questão de tudo estar dando certo para eu estar feliz, mas sim de eu estar feliz para poder me relacionar com as coisas que estão dando certo ou errado. E quando eu percebi isso, eu larguei tudo e falei, eu só vou voltar para o mundo quando eu for feliz. Porque eu não posso mais projetar no outro, ou naquilo, ou seja lá o que for, a minha felicidade. A minha felicidade sou eu mesma. Quando eu for feliz, eu posso pensar em me casar de novo, eu posso pensar em assumir um trabalho de novo, como eu tinha na minha primeira fase, que eu era instrumentadora e era muito feliz. E então, ou seja, na primeira fase, quando eu dei certo na vida, aos 23 anos, eu tomei a atitude certa, eu escolhi certo, porque eu vi que eu tinha que fazer as coisas acontecerem. Então, eu acordei literalmente, eu estava dormindo no sentido literal, e quando eu acordei no sentido também espiritual, ao nível de consciências. Por quê? Porque eu falei, as coisas não vão acontecer se eu não tomar uma atitude. Então, eu levantei e falei, eu vou fazer acontecer. Em menos de um ano, eu saí da inércia de uma jovem que estava esperando o mundo acontecer para ela poder viver e transformei, né, a minha vida numa profissional de top. Então, eu fui a melhor. Mas esse a melhor, no que eu me propus a fazer, não tem nada a ver com arrogância, mas tem a ver com perfeição. Eu sou uma instrumentadora cirúrgica e eu não posso ser 70%. Você se operaria ou permitiria que um cirurgião operasse você, ou sua mãe, ou seu filho, ou alguém que é importante para você, se ele não fosse 100%? Ele é 99,99%. Ele é uma dízima periódica, tá? Mas ele não é 100%. Você confia? Você entrega a sua vida para um cirurgião que não é 100% capaz daquilo que ele está fazendo? É uma pergunta. Você tem que responder para você. O cirurgião, ele tem um desvio de 1 milímetro no bisturi. Você deixa ele operar você? É 1 milímetro. É nada. Ele tem que ser preciso para você ter confiança. Ele tem que ser perfeito. Então, quando eu fui ser instrumentadora, eu fui para ser a melhor, no sentido de perfeita. E por isso eu tive a realidade de ser, aos 24 anos, uma instrumentadora de topo,
aonde eu tinha, em média, na época era milhões, né? Então, eu tinha, em média, 25 milhões por mês. 27, 28, 32, 50 milhões por mês. Mas na época a economia era, olha, 300 cruzeiros. 300 cruzeiros eu enchia o tanque do meu carro. 120 cruzeiros eu ia e fazia uma feira belíssima. E eu ganhava 25 milhões. Então, eu vivi uma realidade completamente diferente do mundo da época. Muito bem. Então, esse foi meu primeiro sucesso. Aí eu larguei tudo e fui buscar o desconhecido, porque eu queria ser feliz comigo mesma e eu tinha um monte de respostas, inclusive para o meu corpo físico, que estava numa situação complicada. Isso eu venho falando e vou continuar me repetindo. Então, a partir do momento que eu fui fazer alguma coisa, eu fui para ser a melhor naquilo que eu estava fazendo. Porque se não merece o meu melhor, não merece ser feito. Não faço nada por hobby. Porque vida não é um hobby. Vida é muito séria. Mas não significa que tem que ser uma coisa chata, né? Tem que ser divertida. Então, equilibrar o sagrado com o irreverente é a nota perfeita para se viver. E é essa nota que eu toco. Eu sempre estou equilibrando o sagrado com o irreverente. Porque o fato de eu ser irreverente em nada diminui o meu sentimento e a austeridade daquilo que eu estou fazendo, que é o sagrado. Então, eu vou contar uma coisa para você e aí a gente encerra esse nosso momento, nesse nosso encontro. Então, lógico que eu falei, né? Dá para falar muita coisa, mas eu vou dizer uma coisa para você. A prática marcial, olha o que eu vou revelar para você, é verdade, tá? A prática marcial que me colocou em pé e, simultâneo a recuperar o meu corpo, ela ainda me deu um desempenho marcial ao nível que você não faz ideia em questão de meses, foi o Shin Ichuan. Shin Ichuan. Um mês treinando Shin Ichuan corretamente, eu já comecei a dar problemas para os meus colegas de Shaolin, que eu fazia 5 anos e meio de Shaolin. Um mês treinando corretamente, o meu próprio professor falou: Velzi, nossa, seu braço está muito forte, você não tinha o braço forte assim. E aí começaram a testar em mim, né? Vinham me pegar de surpresa, ou faziam algumas brincadeiras debochadas. E eles começaram a ter problema sério. Eu não estou falando isso para você depois vir me pegar na spray e falar: deixa eu ver se é tudo isso, porque não é, tá? Por favor. Eu já tive aluno que queria me pegar na plataforma do metrô. Deixa eu ver se você é boa mesmo. Não, quero ver. Não vai ver. Imagina, um menino de 19 anos querer eu. Não, claro que não. Aí ele pegou e falou assim: mas e se eu te pegar aqui? O que você vai fazer? Eu falei: eu grito. Eu sou uma senhora. Eu estou na plataforma do metrô. Entendeu? Tem um menino aí que está me batendo. Tem 1.200, 3.000 seguranças dentro do metrô. Você acha que eu vou me dar o trabalho de pegar e fazer alguma coisa, ou me defender, ou tentar fazer alguma coisa? De jeito nenhum, eu grito. Em 2 minutos tem um monte de gente pegando você, e eu ainda faço chauzinho com você. Você não vai fazer isso? Falei: experimenta. Costa um dedo em mim para você ver. Então, isso que eu estou falando é muito sério, porque eu não tenho 2 palavras, eu tenho uma palavra só. Enquanto houver condições para que as situações e os problemas se resolvam, eu vou optar por essas possibilidades. Porque a arte marcial é para o seu autodesenvolvimento, é para você desenvolver a sua força, é para você buscar a sua perfeição, é para você viver melhor, com mais facilidade, com mais habilidade, na hora de cozinhar, na hora de abrir uma porta,
na hora de limpar uma casa. Então, tudo passa a ser um veículo de autoaprimoramento. Então, a vida passa a ser muito interessante, porque tudo para você passa a ser um desafio. Então, você não pega um ferro de qualquer jeito e passa de qualquer jeito. Você não pega um martelo de qualquer jeito e prega um prego todo. Tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que ser uma unidade no momento que você está fazendo, você tem que estar lá. Isso é Ichigo Ichie. É estar presente naquele momento, no que você estiver fazendo, 100%. Então, nós estamos agora conversando, então eu estou 100% com você. Você está me vendo, mas eu estou vendo o quê? Eu estou vendo a objetiva da câmera que eu estou olhando. Então, eu tenho que atravessar esse instrumento, esse meio, e olhar para você através dele. Isso é muito complicado. Eu tive que crescer muito para poder chegar e olhar, né, para a objetiva de uma câmera e falar com ela como se eu estivesse falando com você, olho no olho, num momento e num encontro, num Ichigo e num Ichie. Porque numa palestra eu estou vendo as pessoas, numa consulta eu estou vendo a pessoa, numa aula eu estou vendo as pessoas, mas agora eu não estou vendo ninguém, a não ser umas bolinhas subindo ali, que é muito bonitinha, né? Que sinal que tem gente viva do outro lado e que está mantendo um feedback. Olha que legal. Isso jamais seria possível se nós não tivéssemos esses recursos. E a partir daí, então, eu tive que me adaptar a essa nova realidade para continuar fazendo o que eu estava fazendo anteriormente, sem esses recursos, e cumprindo a minha missão, que eu já falei para você qual que é, que o senhor Arismares Baraldi Dias falou que eu tinha uma missão de dividir com as pessoas o que eu tinha descoberto, o que havia sido revelado para mim nos meus 5 meses e meio de recolhimento intenso, aonde eu me dediquei 100% nas práticas do yoga. E aí sim eu tive todo um processo de desenvolvimento, mas não foi o suficiente para recuperar o meu corpo debilitado e nem para desfazer os meus processos. Eu só obtive poderes, força e consciência. O corpo físico nesse processo ele continuava do mesmo jeito e eu com consciência a partir daquele momento de como estava a minha realidade orgânica, psicoemocional. Então eu tinha que fazer alguma coisa rápida para recuperar o corpo. E o que foi que fez meu corpo se recuperar rapidamente? Xingyi-Quan. Então Xingyi-Quan, ele me põe em pé, Xingyi-Quan, ele me multiplica, ele quadriplica o que eu tenho no momento quando eu pratico ele. Se eu estou super cansada, se eu estou desmontada, que eu quero mais, sabe, fazer nada, eu quero dormir, eu levanto, vamos lá, Velze. O corpo obedece você. É você que tem que comandar o corpo. E não obedecer o corpo. Isso foi uma cláusula contratual minha comigo mesma. Eu decido. O meu mestre. Quando eu falo meu mestre, eu não estou dizendo necessariamente o meu mestre de Xingyi, tá? Porque eu tive vários mestres. Então eu não vou ficar falando meu mestre X, meu mestre Y. Eu digo meu mestre, porque naquele momento ele foi meu mestre. Então, o meu mestre, que também era meu médico, ele disse para mim assim, presta atenção no que eu vou te dizer, porque o quadro era sério. Ele falava assim, todo mundo faz essas práticas e fica feliz e se sente bem. Você faz essas práticas, você passa muito mal. Mas eu passava muito mal mesmo, tipo um segundo antes do desmaio. É que eu acho que eu tenho muita consciência, eu tenho muita força de espírito, então eu passava mal, mas eu desmaiava consciente, entendeu? Porque a coisa ficava feia. Então ele me aconselhou a parar de treinar. É melhor você parar de treinar, porque você passa muito mal. E eu disse assim, não tenho vocação para ficar esperando a morte chegar com um lírio na mão. Então, se tiver que morrer, eu vou morrer treinando. Mas eu não vou ficar esperando a morte chegar. Todo mundo faz e passa bem, todo mundo faz e fica bem.
por que que eu faço e tenho que passar mal? Então, o problema do passar mal, eu vou continuar treinando. Então, esse é um lado meu irreverente, né? Médico chegava para mim e falava, você, tá, até logo, passar bem. Entendeu? Então, eu nunca aceitei essas situações como sentença. Porque a minha realidade, quem decide sou eu. A forma como eu vou viver, quem decide sou eu. Para onde eu vou, quem decide sou eu. Então, tudo depende da escolha. Escolha. Então, eu tenho livre-arbítrio para escolher. Eu escolhi continuar. Onde já tinha parado, eu escolhi continuar. Levantei um corpo que não levantava, problema dele se ele não quer levantar, porque enquanto o corpo está vivo, ele me obedece. E se eu falo, eu vou levantar, ele levanta. E eu levantei e fui fazer Xing Yi Quan. E o Xing Yi Quan me colocou em pé. Comecei a dar problema para todo mundo. E eu vou te falar uma coisa. Não tem nenhuma prática até hoje que eu tenha feito. E olha que eu treino arte marcial, hein? Japonesa e chinesa. São muitas artes marciais que eu treino. Muitas. Mas nenhuma delas me dá o gás e a vitalidade que me dá o Xing Yi Quan. Meu, eu treino Xing Yi Quan, eu já saio, já quero pegar, já quero ter motivo para fazer alguma coisa, porque a coisa realmente fica muito, entre aspas, tensa. Porque você fica muito animado, com muita vitalidade. E então eu vou revelar uma outra coisa para você. Toda quarta-feira, eu estou na Academia Liberdade, na Conselheiro Furtado, 1044, das 8 da noite às 9 da noite. E já tem um tempo que eu estou indo lá toda quarta-feira. Com aluno, sem aluno, com chuva, sem chuva, não importa o motivo. Quarta-feira, das 8 às 9 da noite, das 20 às 21, é hora sagrada do Xing Yi Quan. Então, se não tem aluno, amigo, eu vou lá, ou amiga, eu vou lá e treino Xing Yi Quan sozinho, ao nível de mestre. E eu faço uma prática muito intensa. E quando eu saio de lá, 9 horas da noite, eu vou andando até o metrô Liberdade, que é maravilhoso, principalmente quando está chovendo. Nossa, que delícia eu sair da academia às 9 horas da noite e caminhar em plena Liberdade às 10 horas da noite, debaixo de chuva. Nossa, e eu tô com a corda toda. É fantástico. Xing Yi Quan é fantástico. Então, se você quer encontrar comigo, com chuva, sem chuva, ou sei lá com o quê, quarta-feira, 8 horas da noite, Conselheiro Furtado, 1044, eu estou lá treinando Xing Yi Quan. Você pode ir lá, se treina junto, vive essa experiência, conversa comigo, ou na pior das hipóteses, você me vê treinando. Olha que legal. E eu vejo você me vendo treinar. Não é assim? Então tá. Então, muito obrigada. Saiche. Quem me viu na Liberdade hoje, que eu fui lá, virar o Ano Novo Chinês. Amanhã é o dia todo também, eu não vou estar me apresentando. Mas tá aí o convite, tá aí a dica. Virada do Ano Novo Chinês, na Liberdade, a partir das 10 horas da manhã e vai até às 19. Hoje eu estive lá, fiz uma apresentação. Num outro momento eu vou contar para você como foi essa minha apresentação, porque tudo aconteceu antes da apresentação. Até a comida que eu tinha feito para não ter problema no dia seguinte de ter que, fazer comida, porque eu vou fazer uma apresentação. A comida azedou, literalmente azedou dentro da geladeira. Então, não dá para explicar. Tudo aconteceu, mas eu subi no palco e fiz o que tinha que ser feito. E cumpri com a missão. Missão dada é missão cumprida, ok? Então, Saiche. Xixi. Até breve? Claro, né? Sempre. Tchau.